Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Uma declaração de peso e, num instante, você já está fisgado. Imagine Felipe Melo, com a experiência de quem viveu e venceu 3 finais da Libertadores, 2 delas defendendo o Palmeiras, soltando palavras que reverberam como um aviso. Vamos ter mais uma final brasileira, e ainda arrisca um palpite, o Flamengo. É esse o ponto de partida de uma trama que entrelaça expectativa, história e ambição. Felipe Melo não fala por falar. Primeiro, resgata o domínio recente do futebol brasileiro na Libertadores. Nos últimos 6 anos, sempre houve ao menos um clube do país na decisão, e 4 dessas finais foram 100% nacionais. É o Brasil com força total no continente, e ele é testemunha viva desse ciclo hegemônico. E quando ele aponta Flamengo, Palmeiras e Botafogo como favoritos, não é improviso. Melo pondera, falar quem vai ser campeão é muito complicado. Para mim, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Acho que teremos mais uma final brasileira e, se tiver que dizer quem será campeão, hoje seria o Flamengo. Uma análise que mistura respeito à história do clube com percepção do momento presente. Mas por que o Flamengo? Na cabeça de Felipe Melo, quem passar do duelo entre Flamengo e Internacional, duelo que naturalmente incendia tanto o Brasileirão quanto a Libertadores, chega à final mais forte. Esse chaveamento abre margem para uma final histórica entre equipes brasileiras, e o Palmeiras, claro, entra firme nessa disputa. Para o Palmeiras, essa declaração ecoa com familiaridade, pois o clube está entre os 3 mais sólidos do Brasileirão de 2025. Com 36 pontos em 17 jogos, está em terceiro lugar, atrás apenas do Flamengo, 40 pontos em 18 jogos, e do Cruzeiro, 37 pontos em 19 jogos, uma briga acirrada entre gigantes do futebol nacional. Dentro do Allianz Parque, a fala de Felipe Melo não caiu como provocação, mas como reconhecimento. O elenco palmeirense, liderado por Abel Ferreira, sabe o peso que carrega. O treinador português, que já empilhou títulos desde sua chegada, enxerga o favoritismo com responsabilidade. Em 2025, mesmo diante de uma temporada marcada por instabilidade em alguns setores do campo, o Palmeiras mantém uma postura competitiva, respaldada por um elenco experiente, uma base consolidada e jovens que surgem como promessas vibrantes. A Libertadores é novamente uma obsessão e uma vitrine para reafirmar a força continental do clube alviverde. Em campo, o Palmeiras mostrou solidez na fase de grupos da Libertadores 2025. Com atuações firmes, vitórias convincentes e um sistema defensivo ajustado, a equipe passou invicta, liderando sua chave com folga. As estatísticas refletem isso: média superior a 2 gols por jogo, aproveitamento acima de 80% e uma defesa que sofreu menos de um gol por partida até o momento. Tudo isso não só reforça a confiança da torcida, como também alimenta a expectativa por mais um título sob o comando de Abel Ferreira, que já levou o Verdão à glória em 2020 e 2021. Felipe Melo, que hoje defende o Fluminense, conhece de perto o que é viver uma Libertadores no Palmeiras. Capitão aguerrido em tempos de conquistas, ele deixou sua marca tanto no campo quanto nos bastidores. Seu respeito pela instituição é evidente em suas palavras. E mesmo vestindo outra camisa, ele não hesita em reconhecer a força atual do clube que o consagrou como um dos líderes mais emblemáticos da era recente. O Palmeiras sabe jogar esse torneio. A camisa pesa, o treinador é experiente, e o elenco é equilibrado. Não dá para duvidar deles nunca, disse o volante em entrevista recente. A projeção de Felipe Melo encontra eco no desempenho dos adversários. O Flamengo, apesar de liderar o Brasileirão, vive momentos de oscilação em jogos grandes, algo que preocupa a torcida rubro-negra. Já o Botafogo, mencionado como um dos possíveis finalistas, aposta em um projeto de continuidade que começa a render frutos, mas ainda carece de testes em mata-matas pesados como os da Libertadores. Nesse cenário, o Palmeiras surge como o mais preparado, já passou por tudo, já caiu e já se levantou. Tem casca, tem camisa, tem comando. E isso pode pesar mais do que qualquer favoritismo momentâneo.
Enquanto os holofotes apontam para os nomes badalados do futebol sul-americano, o Palmeiras mantém seu trabalho em silêncio, como de costume. Nenhuma declaração espalhafatosa, nenhum salto maior que a perna. A equipe mantém o foco e o ritmo, encarando cada jogo como uma final. E quando alguém como Felipe Melo aponta o Verdão como provável campeão, isso não apenas eleva a moral dos jogadores, mas também serve como combustível para uma torcida que nunca se contenta com pouco. O palpite do ex-capitão não é só uma opinião, é uma leitura de quem conhece o campo, o peso da camisa e a essência da competição. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida do Palmeiras, conhecida por seu fanatismo e exigência, abraça com intensidade cada edição da Libertadores. Em 2025, isso não é diferente. As arquibancadas do Allianz Parque se transformam em uma fortaleza quando a competição sul-americana se aproxima. É ali que o Verdão costuma crescer, pressionar, empurrar, virar jogos e mostrar por que é um dos clubes mais temidos do continente. A fala de Felipe Melo, portanto, chega também como uma injeção de ânimo. Um lembrete de que o caminho para a glória é árduo, mas que o Palmeiras tem em sua história recente os passos de como trilhá-lo. Abel Ferreira, sempre cauteloso em suas entrevistas, prefere desviar dos rótulos de favorito. Ainda assim, nos bastidores, o português prepara sua equipe como quem sabe que a responsabilidade é grande. Ele conhece como poucos a dinâmica das fases decisivas e aprendeu, ao longo dos últimos anos, a blindar o grupo de qualquer interferência externa. Mesmo com a mídia nacional apontando possíveis rivais, crises ou desafios, Abel opta pelo discurso do coletivo, do esforço diário e da humildade. Mas seus treinos táticos e suas escolhas no campo mostram, ele acredita no título. E trabalha para isso. Se a Libertadores é palco de consagrações, 2025 pode se tornar mais um capítulo dourado na trajetória recente do Palmeiras. A combinação entre elenco equilibrado, estrutura de alto nível, comando técnico experiente e uma torcida incansável faz do Verdão um adversário que ninguém deseja enfrentar. Felipe Melo, mesmo fora do clube, reconhece isso. E sua previsão não soa como provocação ou desejo pessoal, mas como constatação: o Palmeiras é time grande, está pronto e pode muito bem levantar essa taça mais uma vez. O futebol é imprevisível, e a Libertadores, ainda mais. Mas há elementos que se repetem ano após ano: a força do Palmeiras, o trabalho de Abel, a pressão da torcida e a consistência de um elenco acostumado a grandes jogos. Quando um ex-capitão reverenciado projeta uma final brasileira e aponta o Verdão como campeão, ele não está apenas opinando. Está traçando um cenário baseado em vivência, títulos, derrotas, reações e renascimentos. E poucos clubes, no futebol mundial, sabem renascer como o Palmeiras. Resta agora aguardar os próximos capítulos. A fase de mata-mata da Libertadores se aproxima e cada jogo será uma batalha. O torcedor alviverde, apaixonado e exigente, já se prepara emocionalmente. Felipe Melo, de longe, observa com o olhar de quem já vestiu a camisa e conhece as entranhas do clube. Seu palpite pode ser certeiro ou não, mas uma coisa é inegável: quando o assunto é Libertadores, o Palmeiras entra na disputa com um peso que poucos conseguem carregar. E se for para ter mais uma final brasileira, que seja com o Verdão em campo e com a taça nas mãos. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.